Good morning, good afternoon, good evening, good night. Vision, an encounter prepared to bless you and your family. We are happy because we are finished this week that God prepared to bless our life. And now I want to read with you Psalm 52. For the director of music, a mask of David, when Doeg the Edomite had gone to Saul and told him, David has gone to the house of Ahimelech. Why do you boast of evil, you mighty man? Why do you boast all day long, you who are disgraced in the eyes of God? Your tongue plots destruction. It is like a sharpened razor, you who practice deceit. You love evil rather than good, falsehood rather than speak the truth. Selah. You love every harmful word or your deceitful tongue. Surely God will bring you down to everlasting ruin. He will snatch you up and tear you from your tent. He will uproot you from the land of the living. Selah. The righteous will see and fear. They will laugh at him, saying, Here now is the man who did not make God his stronghold, but trusted in his great wealth and grew strong by destroying others. But I'm like an olive tree flourishing in the house of God. I trust in God's unfailing love forever and ever. I will praise you forever for what you have done, and your name I will hope, for your name is good. I will praise you in the presence of your saints. Y ahora vamos a hacer la misma lectura en español. Futilidad de la jactancia del malo. Ao músico principal, masquil de David, quando vino Doeg Edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha vendido a casa de Ahimelech, basado en el texto de 1 Samuel 22, 9 y 10. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Amém, amém e amém. Nós agradecemos ao Senhor pela semana que se passou e por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Deus é fiel. Pode dizer isso todos os dias. O Senhor é fiel e Ele cuida daqueles que temem a seu santo nome. O Senhor é maravilhoso e Ele tem preparado um caminho especial para a tua vida. Eu me he olvidado que he terminado o texto de lectura em espanhol e he empezado a hablar em português. Assim que não, vamos a bendecir a los hermanos em todo o mundo com o texto. Mira que bonito esse texto, não? Eu sou como olivo verde em la casa del Senhor. O que podemos aprender desse texto, dessa frase? Apenas dessa frase no texto de Salmos 52. De la oliva se extrae lo mejor, el aceite. Y el aceite en el Antiguo Testamento significa la unción. La unción que cuando es hecha por un hombre de Dios, significa la unción de Dios sobre tu vida. El Señor tiene una unción especial en estos días. ¿Dónde estamos? ¿En cuál cámara? ¿Arriba? ¿Abajo? Venga. Certo, vale. El Señor tiene una unción especial en estos últimos días
de la iglesia en la tierra, para que la iglesia esté lista para encontrarse con Él en los cielos. Cuando Dios ha enviado a su Hijo, a Jesucristo, ha hecho una promesa. Todos los que se arrepienten de sus pecados, que son convertidos, que viven según la palabra de Dios, según los mandamientos del Señor Jesucristo, todos los que son discípulos del Señor Jesucristo, tienen una promesa: vivir eternamente en los cielos. Vivir eternamente con los santos de Dios. Vivir eternamente en la presencia de Dios. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es ser nacido de nuevo. Es tener fe en el corazón. Es vivir según la palabra de Dios. Es seguir los mandamientos del Señor. Y con esta esperanza, está listo, está lista para un día encontrarse con el Señor, individualmente o colectivamente. Y nosotros estamos hablando acerca del tema veces tras veces, para que tú, que todavía no tienes la certeza de la vida eterna, puedas correr tu salvación, puedas tener la seguridad de que vas a partir un día y estarás allí por siempre en la presencia del Señor Jesucristo. El texto, el salmista, hablando acerca de la futilidad y el orgullo del corazón humano. Cuando nosotros vivimos fuera de los mandamientos de Dios, corremos esta jactancia, esa manera de vivir según la carne, viviendo según sus principios humanos y no según la voluntad de Dios. El texto nos enseña que la jactancia produce la maldad de la lengua, que el corazón del hombre y de la mujer que no vive según la palabra de Dios produce muerte. Y día tras día, noche tras noche, se va alejando de la presencia de Dios hasta que en un momento, la Biblia enseña, su vida pasa, porque nuestra vida en la tierra es corta. Nosotros vivimos aquí como mucho 90 años, algunos 120 y no más. Y cuando se acaba, cuando uno se pasa a la eternidad, lo que le toca es la verdad eterna. Cuando vamos a tener que dar cuentas de nuestras vidas en la presencia de Dios, porque la Biblia enseña que después de la muerte va a venir el juicio eterno, y allí en la presencia de Dios cada una va a ser juzgado si ha aceptado el Señor Jesucristo o no, si ha vivido según la palabra de Dios o no. El texto enseña que esas personas que no quieren servir a Dios han amado el mal más que el bien. Y ese es un tema que toda la humanidad conoce muy bien. Nosotros estamos viviendo un momento en la tierra donde estamos mirando a todo el tipo de muerte, de consecuencias fruto del mal, de malas acciones, porque todo que produce muerte, robo y destrucción, ha dicho el Señor Jesucristo, no es de Dios, es del diablo, es de Satanás. Así que tenemos que poner nuestra fe en el nombre del Señor Jesucristo, porque ha sido Él que ha venido al mundo para morir en mi lugar, en tu lugar, en el Calvario, para que podamos, todos nosotros, toda la humanidad, tener la esperanza eterna. Y cuando sus principios, que no son los principios de la racionalidad humana, que no ha logrado mejorar durante todo el percurso de la historia, nuestra naturaleza,
De hecho, este es el gran problema de los pensadores desde siempre, cambiar la naturaleza para que quizás alcancemos un mejor momento, pero nada, hasta ahora nada, y no podremos porque hay algo en nuestros corazones, la envidia, la maldad, la calumnia, la difamación, el robo, todo lo que es malo. Todo lo que es negativo no viene del Señor Jesucristo. Así que tenemos que estar en Él, permanecer en Él, seguir su camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ha dicho el Señor. Y si quieres ir a los cielos, y si quieres tener una vida en la tierra que esté de acuerdo con estos salmos, que ha dicho que la persona que está en Él es como un olivo, es como un olivo, aquí sí, vamos a ver, como olivo verde en la casa de Dios, o sea, es una persona que, donde esté, casa de Dios es Betel, casa de Dios ha sido el lugar donde Jacob ha hecho un voto a Dios. Si vas conmigo en esta jornada, en este viaje, en el encuentro de mi libertación, en el encuentro de mi familia, en el encuentro de lo que sea, de bueno, yo en la vuelta te haré aquí una casa. Eso es una alianza. Una alianza con Dios cambia la vida del hombre y de la mujer, cualquier que sea su situación. Hay momentos en la vida que la duda nos viene, porque esto alcanza a todos. Eso hace parte de nuestra racionalidad, pero la duda no puede estar por encima de la fe en Dios. Pase lo que pase, ya te he dicho varias veces, pase lo que pase, Dios en primer lugar, porque a Él la gloria por toda la eternidad. Dios es fiel. Que Dios te bendiga grandemente. Y yo no me he olvidado de ti. Yo estoy orando por tu vida, por tu salud, donde estés tú. E graças por compartilhar e estar conosco aqui em Visão. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora nós baixamos. Olha, aqui são tantas câmeras que às vezes fica difícil. Olha, mas isso é a TV Converte. Venha você também fazer parte da TV Converte, a família da fé que ama você. E como eu já disse anteriormente, tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Fazemos porque nós te amamos. Nós estamos vivendo para Deus, para abençoar a sua vida. E agora eu quero compartilhar com você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou misturando as palavras assim, vocês vão aprendendo português e espanhol ao mesmo tempo. Olha, vamos compartilhar o que Deus fez através do nosso ministério durante esses últimos dias, na semana passada. Podemos ir, pastor Jorge? Podemos ir de vídeo. Vamos ver qual é o vídeo que vai passar primeiro. Aí nós estivemos sexta-feira ou sábado passado em Tobias Barreto, no mini avivamento do Tobias Barreto. Vamos ouvir. No encontro de mini avivamento para o grande encontro do dia 21 de abril a ser realizado na capital do estado de Sergipe, em Aracaju. E a gente quer convocar você para orar, para participar e para compartilhar essa santa convocação de estudo da palavra de Deus, de leitura da palavra, da prática da palavra, da vida de oração e de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado em sua palavra santa. Nós estamos aqui com um grupo de pastores e de obreiros que estão nos acompanhando e nós queremos, na verdade, estar trazendo para você esse incentivo para que não apenas em Sergipe, mas também em todo o Brasil seja realizado grandes reuniões e grandes encontros de avivamento. Agora eu vou deixar que o pastor da igreja, o pastor presidente, o pastor Robson Dantas, dê uma palavra de saudação para você que estará nos ouvindo. Pastor Robson, com a palavra.
Glória a Deus. Então estivemos aí o pastor Arivaldo José, o pastor coordenador do mini encontro, do encontro de avivamento espiritual a ser realizado dia 21 de abril aqui na capital do estado de Sergipe, no Gonzagão, salvo engano. Também falou nesta data o pastor Robson, pastor da igreja renovada de Tobias Barreto. Ali está o nosso pastor secretário da Convenção Batista Nacional, pastor Jorge Borges Menezes. Também estava conosco o pastor Valtênio Silva Lima, presidente da Ormiban, e também está ali, além de outros irmãos, o pastor pregador daquela noite, que foi o pastor Jaime. Amanhã nós teremos um encontro na igreja do pastor Jaime, lá na igreja Monte Gerizim, na Avenida Visconde de Maracaju, a única igreja no estado de Sergipe que está dentro de um condomínio. Se você ainda não conheceu, vá conhecer essa igreja. É uma bênção. O pastor Jaime e toda a sua família, nós inclusive tivemos, acho que há 15 dias atrás, um mini encontro lá, salvo engano. E amanhã, mais uma vez, nós estaremos lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora também vamos ver uma parte da ministração da irmã Leudenes, mulher abençoada de Deus. O desejo da carne caia por terra. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. A irmã Leudenes, ela é a presidente das mulheres da Convenção Batista Nacional, certo? Ela é a presidente do grupo de mulheres da convenção e esteve ministrando na igreja Batista Peniel, em São Francisco, a igreja pastoreada pelo pastor Luiz, sobrenome, pastor Licinho, do pastor Luiz. Pastor Luiz Carlos Bonfim, grande abraço, estamos com saudade do senhor. Quando o senhor quiser vir ao Vision e ao Olhar Multiforme, aqui é sua casa, porque foi o senhor que nos trouxe para cá. Então volte para a sua casa, que sua família está chorando de saudade. É o pastor Jorge chorando ali. Glória a Deus. E aí foi a nossa participação no domingo à noite na segunda igreja Batista Ebenezer. Nesse dia nós tivemos como o conferencista o pastor Fábio, uma palavra abençoada. Aí está eu, minha mãe e a filha do pastor Fábio, uma palavra realmente de Deus para os nossos corações. Nós oramos ali com os irmãos, que Deus continue abençoando grandemente a vida do pastor Vanilson Alcântara e toda a sua família. Deus abençoe, Deus continue fazendo milagres na vida desta igreja. Ficamos muito felizes, uma igreja que tem, olha, uma igreja interessante, a igreja tem quase mais homens que mulheres, viu? E é bom, é interessante isso, porque existe um fenômeno nas nossas igrejas que existem mais mulheres do que homens. Então nós vamos orar para que o Senhor esteja trazendo mais homens para as nossas igrejas, que sejam homens mais participantes na oração, na palavra, no evangelismo, porque assim as famílias, quando os homens estão à frente, não é? Estão sendo sacerdotes em casa e também na igreja, a igreja ela cresce segundo o princípio da palavra de Deus. Esse foi um momento de oração pelas crianças da igreja, da segunda igreja Batista Ebenezer, porque existe a igreja Batista daqui do Augusto Franco, pastoreada pelo pastor Fábio Chagas, a segunda igreja Batista Ebenezer, pastoreada por pastor Vanilson Alcântara, e a terceira igreja Batista Ebenezer, que está lá no Eduardo Gomes, não é? Que nós também já estivemos lá. Se não me engano, foi do pastor, agora me fugiu o nome dele, não é o pastor Jário, mas eu já lembro e vou trazer de volta. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, pastor Jorge, nós queremos fazer, e todos os nossos irmãos e irmãs, uma homenagem especial ao nosso querido e amado pastor Raimundo, que pastoreia hoje na cidade de Camaçari, esse homem de Deus que já esteve também aqui, pastor doutor Raimundo, que Deus continue abençoando, completou 40 anos de ministério. Eu não vou dizer que eu era um menino de 12 anos quando ele começou o ministério. Deus continue lhe abençoando e lhe usando na palavra com toda autoridade e sabedoria. Muito obrigado
por seu trabalho no campo sergipano. Que Deus faça o seu ministério próspero, vitorioso, como sempre tem sido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E me parece, sim, aí depois lá no domingo nós fomos para a igreja Bom Pastor, fomos ser agraciados ali e também ministramos a palavra de Deus ali na igreja Bom Pastor, no bairro Santos Dumont. Bairro Santos Dumont, está ali a pastora Neide Silva, que pastoreia a igreja juntamente com o pastor Nielson Silva. Esse domingo, se Deus nos permitir, já falo sobre o homem do microfone, que quando dão o microfone a ele, se não der o microfone a ele chora. Agora não, é melhor vocês darem sempre o microfone para ele falar. Eu o convidei para vir hoje, mas ele não quis. Ele está realmente em um momento de oração contínua e na palavra de Deus para esse grande evento do dia 21. Você que é de outros ministérios, de outras igrejas, colegas, estão convidados a estarem aqui no Gonzagão, dia 21 de abril, é feriado, pela manhã e à noite. Nós vamos trazer o pastor coordenador, pastor Arivaldo José, assim que ele desejar, para que ele esteja fazendo a divulgação aqui pessoalmente. Mas o bom é que o povo de Deus esteja ali, que a gente tenha até mais gente fora do que dentro do Gonzagão, para a gente orar, ler a Bíblia e ter esse momento na presença do Senhor. Um momento de oração e de comunhão com a palavra de Deus. Amém? Então, ali está o pastor. Por favor, pastor, aquela foto do pastor Arivaldo José, é sua participação no sábado passado na igreja do pastor Jairo. Aí sim, pastor Licínio, houve um encontro lá na igreja do pastor Jairo, lá no Eduardo Gomes, e o pastor Arivaldo fez então uma apresentação sobre o evento do dia 21 de abril, pela manhã, a partir das 8 horas, no Gonzagão. Louvado seja o nome do Senhor. Acredito que nós temos mais algumas fotos, temos mais algumas de alguma participação em outro local. Aí, mais uma vez, mas essas todas, pastor, salvo engano, todas lá na Segunda Igreja Batista Jerezi. Louvamos o nome do Senhor por todas as coisas. Aí em Tobias Barreto, também o pastor Arivaldo, no momento antes da entrega a palavra ao pastor que também esteve pregando ali, foi o pastor Jaime, como já dissemos. Louvamos o nome do Senhor. Isso é muito importante. Eu recebi, quero compartilhar com você. Mulher de 99 anos, lê a Bíblia pela... E agora, 61ª vez. Deus me mostra algo novo todas as vezes. O nome da missionária é missionária Ellen. 100 anos em março, que Deus... missionária Ellen fará 100 anos em março. Missionária Ellen, Deus continue lhe abençoando e muito obrigado por seu testemunho às nossas vidas. Deus continue fazendo da sua vida essa bênção, porque olha, algumas vezes as pessoas dizem, não, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Então a gente faz assim, a gente lê a Bíblia e quando o tempo chegar a gente está lendo a Bíblia. 61 vezes e ainda assim, sempre o Senhor fala, porque a palavra de Deus ela é viva e ela fala ao nosso coração. Não existe ser humano que possa dizer assim, eu sei tudo sobre Deus. Você vai lendo e você vai aprendendo, até Cristo ser formado em nosso caráter, até o Senhor transformar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que as mulheres que mais maduras, porque não existem pessoas velhas, existem pessoas maduras, elas ensinam as mais novas, e os homens mais maduros, ensinam aos mais novos, com o exemplo da vida da palavra, na obediência à palavra, na vida de oração, na vida de temor e de testemunho ao Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor, e nesse momento nós vamos à meditação desta manhã, que está fundamentada nos 2 últimos capítulos de Marcos. Eu estava orando, eu penso que nós iremos para, na próxima meditação, talvez na próxima semana, onde estamos, pastor Jorge? Eu falei aí, são várias câmeras, agora ali. Vamos para uma das cartas paulinas. Porque aí a gente vai crescendo em graça e em conhecimento. Então hoje nós vamos meditar
no livro de Marcos, capítulo 15, capítulo 16, diz assim, ó: e às 3 horas, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A traição de Jesus havia sido planejada, como a gente viu a semana passada, e Judas foi secretamente entregar Jesus e fez um negócio, entregar Jesus por 30 moedas de prata. E essas 30 moedas de prata, elas foram rejeitadas depois que ele viu o que tinha acontecido com o Senhor. Quando ele foi devolver as 30 moedas de prata, os sacerdotes não aceitaram, e diz que ele joga as moedas de prata e com aquele dinheiro foi comprado um campo que foi chamado Campo de Sangue. Diz o texto que os sacerdotes entraram em conselho com os anciãos. Sacerdote entrar em conselho com um ancião. Os escribas e todo o sinédrio, a lei, a experiência de testemunho e o sinédrio, o lugar de julgamento de tudo aquilo que era incorreto dentro da sociedade, com fundamento na lei, e amarraram Jesus e levaram Jesus a Pilatos. Como já dissemos na análise do Evangelho de João, sem o que nós chamamos nos dias atuais, sem um processo. Não foi colocado diante de Jesus o direito de defesa. Quando perguntaram a Jesus, quando Pilatos pergunta a Jesus sobre a acusação dele, Jesus ficou calado, Jesus não disse nada. Ele perguntou, Pilatos respondeu, você é o rei dos judeus? Porque quem estava no domínio do império era César. E César era considerado Deus, era adorado como Deus. O panteão, os deuses que os romanos eles conquistaram junto com a Grécia, assim como a filosofia, assim como todo o conhecimento, fazia parte desse império que era governado por um homem que era adorado. Eram feitos cultos, eram feitas oblações, dedicações a esse homem que estava à frente do poder político, econômico, filosófico, cultural daquela época. Pilatos sabia que aquele homem carpinteiro, acerca do qual ele havia ouvido, certamente, o testemunho de que Jesus o Nazareno anda por toda parte fazendo bem, curando enfermos, abrindo os olhos dos cegos, curando paralíticos, libertando a todos de espíritos malignos. Não era novidade dentro da religião romana ou greco-romana o fato de que existiam pessoas que eram escravas de espíritos que tiravam delas a liberdade, o direito de ir e de vir. Tiravam dessas pessoas o direito de serem aquilo que Deus projetou na eternidade para que elas sejam. O Senhor está dizendo isso. Foi o que Jesus respondeu. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, então Pilatos tornou a perguntar. Pilatos sabia, de fato, a mulher de Pilatos disse, olhe, não se envolva, não faça mal a este homem, porque em sonho eu vi que nós não devemos nos envolver nessa situação. Vejam quantas acusações fazem contra você, disse Pilatos. Vejam o que as pessoas do seu povo estão dizendo contra você, Jesus. Você que é considerado rabi, você que é considerado mestre, você que tem andado fazendo bem na Judeia e na Galileia. Eles trouxeram você porque eu ouvi. Os meus informantes, aqueles que estão no meu governo, sabem quem é você. Você é uma figura pública, Jesus. Você é uma pessoa conhecida em Israel. E eu sou um representante do Império Romano. Como você não vai
dá resposta a eles. E o texto continua: Jesus, porém, não disse mais nada a ponto de Pilatos muito se admirar. E como era de costume, naquela festa, o representante do Império Romano, ele liberava uma pessoa como demonstração da celebração. Qual era a festa? Era a Páscoa. E aí, então, Jesus, havia um homem chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto havia cometido o quê? Havia cometido homicídio. Barrabás havia matado alguém, por isso ele estava preso. Havia também participado de sedição contra o Império Romano. Havia praticado ato contra a lei romana. Havia ido de encontro aos princípios. Jesus não havia infringido nada. O que Jesus fez durante todo o seu ministério, durante os 3 anos de ministério, foi o bem. Foi falar que é necessário arrepender-se e converter-se dos pecados e ser batizado em seu nome, para que assim o ser humano tenha a esperança da vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela dá a todo homem e a toda a mulher a oportunidade de ter esperança eterna. Agora, como o Espírito Santo de Deus vem morar naquele ou naquela que crê no nome de Jesus Cristo, o seu comportamento na sociedade é modificado pela ética do reino, até que Cristo seja formado em seu espírito e possa então viver em santidade na sociedade. São os melhores cidadãos que existem, são os cristãos que vivem a palavra de Deus. Aqueles que vivem em temor e amor ao Senhor Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse, são as pessoas mais pacíficas, mais amorosas. O Senhor está dizendo que os outros não são? É porque a Bíblia Sagrada, eu tenho deixado claro isso, é para os cristãos. E para aqueles que não querem, porque Deus não obriga, não é por força, não é por violência, não é necessário colocar a racionalidade, o poder político, o poder da força, o poder da filosofia, o poder do conhecimento humano para obrigar as pessoas a se converterem, serem aquilo que muitas vezes a própria pessoa não é. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que liberta o homem e a mulher de todo o pecado, porque Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pois ele bem percebia que era por inveja. Foi por inveja que Caim matou Abel. Lá no início. Lá depois que Adão e Eva pecaram contra o nosso Deus. O texto diz que Caim se dedicou ao campo e Abel ao pastoreio. Caim trouxe daquilo que era comum, daquilo que era trivial e apresentou diante do Senhor. Mas Abel apresentou a primícia. Deu o melhor que ele tinha para Deus, porque o coração dele estava em Deus, porque ele queria viver no Senhor, porque ele queria obedecer a Deus. O texto diz, pois ele bem percebia, quem? Ele quem? Pilatos, a autoridade romana, aquele que foi constituído por César Augusto, aquele naquela região, naquele país, sobre aquele país, sua autoridade, o seu selo, pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Interessante, não é? Sacerdote que trai rabi, sacerdote que trai quem faz bem, sacerdote que fere ungido de Deus, e entrega ao poder político, àqueles que não têm responsabilidade, nem devem responder pelos princípios da palavra de Deus.
Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás, ou seja, além de trair o próprio irmão, além de trair aquele que ensina a palavra de Deus, além de trair aquele que está fazendo bem a centenas e centenas de pessoas, eles também estavam incitando o povo a cometer o pecado, a ferir os princípios da palavra de Deus. Por isso que Jesus vai dizer depois, e aliás ele disse, né? O filho do homem está sendo traído, mas ai daquele, eu coloquei outra forma, não foi? Mas ai daquele ou daquela, por quem ele é traído. A eternidade, ela é uma realidade. Se não fosse assim, os pensadores não trariam da abstração, da racionalidade, aquilo que nós temos até hoje. Nós temos hoje que é o concreto, fruto da nossa imaginação humana que procede, desde o ponto de vista bíblico, também de corações que estão nem sempre volcados, dedicados àquilo que é certo. Porque se fosse, nós não teríamos tantas guerras, nós não teríamos tanta destruição, não teríamos tanta morte, não teríamos tanto ódio, não teríamos tanta inveja, não teríamos tanta coisa negativa do mundo, que Deus não está envolvido com isso. Deus é amor. Deus é amor, Deus é fiel, Deus é santo, Deus é maravilhoso. Seja todos nós mentirosos e Deus sempre verdadeiro. O que então vocês querem que eu faça com este? Vocês já imaginaram? Um representante do Império Romano perguntando àqueles que defendem a lei e o princípio do que é bom, porque Deus deu a lei para fazer o homem e a mulher conhecedores do pecado e para que através da lei eles pudessem receber aquele que salvaria o mundo. Essa é a promessa de Deus. Vai explicar o apóstolo Paulo no livro de Romanos. O fariseu dos fariseus, aquele que se converteu no caminho indo para Damasco, aquele que teve uma visão maravilhosa do Senhor e por isso ficou cego. O que então vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamaram de rei dos judeus? E eles gritaram. Quem gritou? Quem gritou? Os principais sacerdotes, junto com o povo. O que foi que eles gritaram? Crucifica-o. Não existia morte mais vergonhosa, não existia morte mais destruidora, no sentido espiritual, moral e social, do que a morte de crucificação, porque está escrito no Antigo Testamento: maldito o homem que for crucificado, maldito o homem que for para o madeiro. Que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais: crucifique-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, e aí está o problema. É quando aqueles que não estão dedicados ao espiritual, aquilo que diz respeito à palavra de Deus. Aliás, esse foi um problema que desde 2020 anos aproximadamente distorceu em todo o mundo a visão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque o nosso papel é propagar as boas novas de salvação, é dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, é orar por aqueles que estão nos hospitais, é visitar os enfermos, é visitar as viúvas e os órfãos em suas tribulações. Esse é o nosso papel, é o papel dos pastores, é papel da igreja do Senhor, é papel da liderança, é ser esperança para o mundo. Quando o mundo não tiver mais resposta, que ele possa olhar para nós e dizer: há um povo que ora. Vamos lá na igreja dos crentes, lembra que eu disse há dias atrás, quando diziam os crentes, lá vão os crentes, lembram? Lá vão aqueles que gostam de protestar, e não fomos nós que protestamos. Não fomos nós que protestamos, porque nós sempre estivemos ao borde, ou seja, à margem da sociedade, perseguidos.
existe um campo em Roma, existem as cavernas, né? Os cristãos viviam dentro das tumbas, porque eles eram perseguidos. É impossível se viver no lugar daquele. Ainda hoje, para mim, é impossível. As catatumbas cristãs se chamam. Era onde eles viviam, porque não podiam estar na sociedade. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e ali eles começaram a escarnecer de Jesus. Lembrem do Salmo 1. É quando você coloca uma pessoa na roda e a pessoa justa, inocente, sem saber de nada, é julgada, é zombada. Em São Paulo se diz, é tirada, não é? Porque está tirando com a minha cara. Salve, Rei dos Judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Ou seja, desnudaram o Senhor Jesus Cristo. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. E aí, nesse caminho entre o pretório e o Gólgota, Jesus, ele recebeu, o império decidiu que Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, carregasse a cruz. Jesus já estava todo cortado, porque dizem os historiadores que o chicote que usaram nele era cheio de pedras, de ossos, que rasgavam a carne. Jesus havia apanhado, foi surrado de cacetete por todos eles. Jesus sai andando até o lugar de sua crucificação, completamente destruído, no sentido físico, no sentido moral, carregando ainda sobre si uma culpa de algo que ele não fez a ninguém. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, lugar de morte. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, e aí ele ia ficar mais. Mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levariam. E eram 9 horas da manhã quando Jesus começou a ser crucificado. Jesus passa de 9 a 3 horas da manhã e em cima de sua cruz coloca aquilo que foi rejeitado pelos judeus. Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Não há como negar aquilo que Deus faz. Não há como negar aquilo que você é em Deus. O que Deus determinou que você é aquilo que você é. E ninguém pode desfazer. E a inscrição com acusação contra ele dizia, o Rei dos Judeus. E com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que iam passando vendo todo aquele quadro, certamente muitos dos que tinham visto Jesus realizar milagres. Olha aí onde é que ele está. E o texto diz que eles diziam, se tu és o Cristo, desce da cruz e creremos em ti. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o ungido de Israel, se tu és o Rei de Israel, Jesus nunca disse isso. Quando declararam que ele era rei, ele sempre procurou afastar isso, ele se afastava das multidões. Jesus, ele não se envolvia com questões políticas.
Salvou os outros, diziam eles, a si mesmo não pode salvar, que é o Cristo, o Rei de Israel. Desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Só vai ser mais tarde, já no final, em que um deles vai pedir para que ele seja lembrado. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus olha para ele e diz o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Fica essa lembrança. Por quê? Porque muitas pessoas dizem, não, a gente vai, fica dormindo e depois a gente acorda na ressurreição. Não, partiu desse mundo, na hora que o corpo sai, os anjos vêm buscar os que temem e obedecem ao Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, imediatamente. Saiu do corpo, imediatamente saiu. Recebe as vestes e vai sendo transformado de glória em glória até entrar no reino dos céus. Pastor, por que de glória em glória? Porque é isso que a palavra de Deus diz. Toda a corrupção, ela vai se esvaindo. Porque o que é imperfeito não pode herdar o que é perfeito. A palavra de Deus, irmãos. Leia a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia todos os dias. Grife sua Bíblia, versículo por versículo. Acabou aquela leitura daquele ano, quer repetir novamente, mude a caneta e vá gravando, e vá escrevendo, e vá aprendendo com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina todas as coisas, disse o apóstolo Pedro. Ele vai nos ensinando. E quando você aprende e eu aprendo, é interessante, porque o Senhor, ele é fiel, ele é justo. Então, o que ele ensina a você, ele ensina a mim. O Espírito, ele confirma. E aí nós vivemos na comunhão do Espírito Santo. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ali Jesus sente a separação de algo que lhe era inerente, porque ele nunca pecou, ele nunca praticou mal, ele nunca desobedeceu o Senhor, ele nunca infringiu a palavra que é ele mesmo. Ele foi o cumprimento. Ele disse: eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Vejam, diziam eles, aqueles que estavam ali assistindo, como se fosse um show, como se fosse um momento em que eles poderiam estar se alegrando com a destruição do Senhor Jesus. Vejam, ele chama por Elias. E correram e colocaram o vinagre em uma esponja e lhe ofereceram, mas Jesus rejeita. Porque Jesus, ele decidiu estar em sua consciência plena do processo que ele estava passando. Ele não necessitava estar entorpecido por nada deste mundo. O Senhor não necessita, aquele que é santo, aquela que é santa, aquele que é puro, aquele que se separa para Deus, não necessita se entorpecer com nada deste mundo. E se já o fez no passado, é limpo pelo poder da palavra. Jesus disse: e vós estáis limpos pela palavra de Deus. Quando Pedro pediu para que Jesus não apenas lavasse os pés, mas lavasse todo o corpo. Fazendo parte daquele ritual que eles também faziam, chamado de batismo. Sim, havia um tipo de batismo diário quando se lavava. Os fariseus mesmo praticavam, né? Vocês lavam as mãos, lavam os copos, lavam tudo, e também lavavam os corpos. Mas Jesus, e aí eles dizem, mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário, a realidade espiritual, a morte de Jesus foi um confronto direto com o mundo das trevas. E esse confronto da verdade com a mentira, da vida com a morte, do pecado com a santificação, fez ser rasgado o véu do templo, lá em Jerusalém,
Ou seja, a eternidade foi aberta, o caminho foi criado. Jesus entrou na dimensão espiritual com autoridade e começa então ali a trilhar o caminho do novo homem, da nova mulher que vive segundo a obediência de Deus. Rasgou o véu, não é necessário mais lei, não é necessário mais estar atrelado à injustiça de homens que traem o Rabi, o Santo de Deus. Jesus Cristo é Yeshua, Hamashia, Ele é ungido de Deus. Em seu nome, todo homem, toda mulher é salvo eternamente. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, e eram elas: Maria Madalena, da qual ele havia expulsado 7 demônios, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, ainda Salomé. E estas eram aquelas que serviam o Senhor durante o seu ministério. Algumas vezes a gente pensa que quem serve a aquele ou aquela que está na obra de Deus, que não é recompensado, né? Até hoje essas pessoas estão aqui citadas. Deus demonstrando o valor daquele que cuida dos servos de Deus, daqueles que são fiéis. E aí então José de Arimateia, diz o texto, vai diante de Pilatos e ousadamente, texto interessante, né? Ousadamente, ou seja, excelência, eu quero o corpo de Jesus o Nazareno. Acho que não seria esse o tom não, porque ousadamente é de uma forma mais contundente. E Pilatos, vendo o que ele havia dito, ficou surpreso e chamou o centurião. Não diz o texto se foi o mesmo centurião que declarou: este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. E manda descer o corpo de Jesus, e Jesus então foi enterrado, e em seu túmulo foi colocado uma grande pedra. E depois disso, diz o texto, que as mulheres foram ungir o corpo de Jesus. Lembram? Jesus foi ungido por aquela mulher que derramou sobre o seu corpo um raro perfume, e agora aquelas mulheres depois vão também preservar, no sentido de preservar o corpo do Senhor Jesus. E olhando essas mulheres, quando chegaram lá no túmulo, viram que a pedra já estava removida, que a pedra era muito grande, e entrando no túmulo viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, um anjo. E ficaram atemorizadas, e ele lhes contou que Jesus havia ressuscitado, que elas não precisavam mais ter medo, que deveriam ir e anunciar o Senhor, que ele, aos seus discípulos, que ele já havia saído. Aquelas mulheres voltam, dizem aos discípulos o que havia acontecido. Jesus apareceu a mais dos discípulos no caminho de Emaús, e Jesus então aparece a todos e dá a ordem que nós estamos cumprindo aqui agora no Vision: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer vai ser condenado na eternidade. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Está lá, intercedendo por nós, aqueles que creram, aqueles que estão nessa batalha que Ele conhece e que Ele venceu. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Que Deus abençoe sua vida, que Deus dê a você esta visão de que você não está desamparado nem desamparada, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu, é verdade, mas Ele ressuscitou, e Ele é a nossa vida eterna. E quando nós cremos nele, quando nós colocamos nele a nossa esperança, Eloi, Eloi, lema sabachthani, se transforma em glória, glória a Deus nas alturas, porque Ele está no meio de nós, Ele vive conosco, e Ele em breve voltará para me levar, para lhe levar para a eternidade. Vamos orar.
Louvado seja o teu nome, Pai, por esta manhã, por tua palavra, porque tu és grande, porque tu és poderoso, porque tu és fiel. Obrigado porque o Senhor morreu e ressuscitou em nosso lugar, nos dando a esperança de que um dia nós estaremos ao teu lado. Pai, em nome de Jesus, agora nós oramos por todos aqueles que estão enfermos em todo mundo. Senhor, que o Senhor possa estar curando, o Senhor possa estar libertando, o Senhor possa estar trazendo vitória sobre todos aqueles que foram, Senhor Deus, infectados por este vírus chamado coronavírus. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor lhes cure onde quer que estejam neste momento. Dá, Senhor Deus, a cada um a esperança da cura, a esperança da vida eterna, que possam ser tocados por teu amor, por tua misericórdia em todo mundo, e que nós, Senhor, possamos estar preparados, nós possamos estar preparados para a tua vinda que se aproxima, pois nós já vemos os sinais das tuas maravilhas e do teu poder. Aviva a tua igreja em todo o mundo, despertando a cada uma, para se voltar para o Senhor Jesus Cristo, para se derramar com o coração aberto, tirando toda a maldade, tirando tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos agora libertação, cura, Senhor Deus, avivamento sobre a vida de todos aqueles que um dia confessar o teu santo nome, que possa ser poderosamente, Senhor Deus, transformado no espírito, na alma, que seu entendimento possa ser aberto para que quando ler a tua palavra, o teu espírito fale, ensine e confirme através de sinais e de maravilhas aquilo que tu mesmo nos prometeste. Senhor amado, seja agora com o nosso país. Tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia de cada um de nós, tenha misericórdia de todas as nossas igrejas que anunciam a tua palavra como ela é, a Bíblia Sagrada. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar um espírito, Senhor, um espírito de obediência, de temor, de perdão, de misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que ainda não se renderam ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com toda a igreja de Deus na face da terra, agora e para todos sempre. Amém, amém, e graças ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te encontro aqui no Vision, Facebook, TV Convert, YouTube também, Facebook e YouTube. Aliás, existe o meu canal também lá no YouTube, Pastor Davi dos Santos. Você pode estar vendo todos os programas anteriores, todos os nossos encontros, anteriores, e você pode estar participando e compartilhando, abençoando outras vidas. Lembre, tudo que fazemos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós somos todos, eu sou primeiro, o maior pecador, pastor Jorge, pastor Licínio e todos os outros fazem tudo porque nós amamos você e queremos ver você conosco lá no céu eternamente. Nós amamos você, amamos sua família, estamos orando por sua salvação, estamos orando por sua cura. Nós abençoamos vocês para que vocês que ainda não creram no Evangelho, aceitem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Vivam a vida segundo a palavra de Deus. E Deus vai transformando todo o demais, porque não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E precisam da glória de Deus. Vocês também podem encontrar o meu canal como Davi dos Santos no Facebook ou como PR, Pastor Davi dos Santos. E também pode estar participando conosco do nosso ministério através do nosso livro, adquirindo o nosso livro no amazon.com.br. Eu acho que o pastor Jorge vai colocar algo sobre esse tema agora. Grande abraço para você, Deus te abençoe e tenha um final de semana muito feliz em nome do Senhor Jesus Cristo.